Rolial Universal de Yahushua. Leitura do Livro das Vidas, capítulo 31. Adam achou que ainda faltava algo mais na criação do eterno Criador Yahweh. E você, está pensando como Adam? Duvida também que Yahushua basta para a sua salvação? Tantas portas você bateu, até entrou em várias, mas nada lhe conferiu com a Emet, com a verdade e com a vida. Pois bem, Yahushua é o sétimo Yom, o sétimo dia, e o Aleph, o primeiro, e o Tav, o último. Com Yahushua você viverá eternamente, no Ruha, no Espírito e vida. Apaguemos todas as coisas velhas da escuridão, do sexto Yom, do sexto dia, e iniciemos uma contagem eterna, agora, para se viver, pois o tempo agora já não importa para você, tudo já se cumpriu. Yahushua é o cumprimento de todas as coisas. Yahushua é a eternidade. Yahushua é a água da vida, é a respiração da vida, é a direção que apaga a escuridão do seu caminho. Yahushua é o caminho, a Emet, a verdade. Yahushua é tudo isso por sua causa. Se você não existisse, Yahushua não teria vindo a este mundo, mas por sua causa, que Yahushua nasceu num corpo humano, igual ao teu. Muitos querem que Yahushua seja diferente, mas é necessário Yahushua ser igual a você, para saber dos seus anseios. Você já ouviu dizer de jugo desigual? Claridade e escuridão? Por isso Yahushua se fez homem, para entender o homem. Então, por que Yahushua se fez homem? Para entender o homem. E Yahushua não mandaria a salvação de uma forma diferente. Yahushua mandou a salvação na forma humana, sujeito a todos tipo de pecado, sujeito a todo tipo de tentação, de lutas, de provas e de dor. Yahushua veio a este mundo na condição de homem, na condição de humano. Não foi numa condição diferente. Não, de maneira alguma. Ele veio naturalmente, homem mesmo, nascido de mulher. E por que Yahushua se fez vencedor? É porque Yahushua não desistiu de agradar Yahweh. Com todas as provas, as lutas, perseguições que ele sofreu na carne, no espírito, no Ruha, ele permaneceu. Por isso é vencedor. Vencedor de quê? Vencedor da morte, do pecado, do engano, da mentira. Ele venceu a tudo. E é importante que nos dias atuais nós permaneçamos em o nome de Yahushua, porque agora que Yahushua já foi manifesto a toda a terra, o que Hassatan vai fazer? Hassatan vai usar de todas as bocas de todos os seus filhos na terra para dizer que a escritura não é real, dizer que salvação não existe, dizer que o Messias não existe, dizer que isso é invenção. Não, devemos permanecer no nome Yahushua. Uma vez permanecendo no nome, prossigamos no nome. Eu sei que provas, lutas, tentações vêm em cima daqueles que retêm o nome Yahushua,
Mas se você já conhece o nome Yahushua, por que você está querendo mudar? Criar outro nome? Não precisa de criar outro nome. E deve-se, sim, respeitar Yahushua. É o nome da Shaolin. Muitos não estão respeitando Yahushua. Muitos não estão entendendo ainda o conceito de Yahu com a humanidade. O conceito de Yahu, ele sintetiza em Yahushua, ele se afunila em Yahushua. Yahushua é a condição dada ao homem de salvação, não há outra condição. E muitos estão a desprezar Yahushua. Não estão entendendo ainda. Não estão entendendo. Yahushua é a salvação. Yahushua, ressurreto, ele volta a ser o Todo-Poderoso. Por que você menospreza Yahushua? Você ainda não está entendendo ainda o que é Yahushua. Yahushua não é assim um simples profeta, como muitos dizem, não, um profeta, não. Yahushua é a salvação. Yahushua é o Ruach Urim, o espírito de algo feito carne. Yahushua é o Ruach. Yahushua é o Ruach Urim. Ele é o ser eterno, o Salvador. Yahushua é o ser eterno, Salvador. Não adianta você querer desprezar, desfazer do nome Yahushua. Não há como. Ele declara: eu sou a água da vida, eu sou a Emet, eu sou a verdade. Não há como. Ele diz: eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o primeiro, eu sou o último. Antes de Yahushua não havia nada. Yahushua é o princípio, Yahushua é o fim. Yahushua, ele é antes da eternidade, ele é pai da eternidade. Não há como você tentar nos dias atuais desfazer do nome Yahushua. Não faz isso. Não faz isso. Adam, no princípio, queria algo mais. Ele queria algo mais. Desejou uma mulher, uma companheira. Não é isso? E assim os homens hoje em dia, da mesma forma. Todos os homens querem uma companheira. Não é isso? Muitos passam por cima até de muitas coisas. E Adam fez assim. E posteriormente a mulher não se contentou. Queria mais. Eles não deram que a obra de algo estava completa. Eles foram procurar conselho diferente. Conselho que não foi conselho com algo. E você? Busca conselho de quem? Você não está satisfeito com Yahushua? Você não está satisfeito com o conserto de algo com toda a terra? Você não está satisfeito com o mandamento de algo, que é Yahushua? Yahushua é a salvação de algo. Você quer mudar o plano de algo? Você quer mudar a palavra de Yahu? Yahu não quer saber de muita coisa, não. Yahu quer saber se você crê no que ele propôs para você. Yahu propôs para você a salvação. A salvação em quem? Em Yahushua, no Cordeiro, no seu Filho. E aí? O que mais você quer? Você quer mais o quê? Você não quer crer? Você não está satisfeito com essa porção? Você quer mais? Você vai se atrapalhar. Você vai entrar pelo caminho dos incrédulos, dos ímpios. Vai entrar pelo caminho dos fariseus, caminho da raça de víboras, que negaram Yahushua. É porque negaram Yahushua? É porque ele é um homem que come comida, que bebe.
Ele é um homem que come comida e que bebe. Ele não é maior do que os nossos profetas do passado. Ora, se os profetas do passado falavam de Yahushua, se o próprio Yahushua é quem os revelava nas visões, Yahushua já existia antes dos profetas. Yahushua é maior que os profetas. Yahushua é maior que a lei. Yahushua é o legislador, ele é o criador da lei. A lei nunca pode ser maior do que Yahushua. Você nunca pode ser maior do que Yahushua. Não há como você negar o plano de alvo da renovada aliança. Dizemos renovada aliança. É que a aliança feita aos nossos antepassados, ela foi renovada em quem? Em Yahushua. Fora de Yahushua não há renovação da aliança. Não tem como. Se você pegar outro caminho, você não vai encontrar a aliança renovada. A renovada aliança você não vai encontrar. Você vai encontrar um grande abismo se você sair de Yahushua. Se você sair do plano de Yahu, se você sair do plano de Yahu, do conceito de Yahu, que é Yahushua, homem, e Yahushua ressurreto, abrindo as portas do Shomayal para a salvação, você entra pelo caminho de Hassatan. É porque Hassatan negou Yahushua. Ele negou. Ele não aceitou o governo de Yahushua. E se você não aceitar o governo de Yahushua, você entra na parte de 1/3 dos seres espirituais que caíram. Você quer ser contado na parte de 1/3? Espero que não. Porque esse 1/3, eles negaram a Yahushua. Por isso que morreram. Por isso que perderam a habitação eterna. Por isso que foram destituídos do Shomayal. Porque negaram o governo de quem? De Yahu? Não, de Yahushua. É porque Yahushua, ele é o filho gerado de Yahu. Ele é a palavra para governar os principados e potestades, todos os principados, todas as potestades existentes. Ele é o número 1. Ele é o primeiro. E ele é o último. No meio de Yahushua não há ninguém. Antes de Yahushua não há ninguém com autoridade, não. No meio de Yahushua não há ninguém com autoridade. E nem depois de Yahushua há autoridade. A autoridade é Yahushua. Se você compreender que há autoridade para a salvação é Yahushua, as coisas clareiam para você. Mas se você contender em aceitar este mandamento, esse concerto, esse memorial, isso é um memorial, é um concerto, isso é um estatuto eterno de Yahu, é uma lei eterna de Yahu que instituiu, estabeleceu por decreto que Yahushua é a única forma de se alcançar a salvação. Por quê? Por quê? Por que que é Yahushua? Uma, porque Yahushua é a verdade. Outra, porque Yahushua é o Cordeiro. Ele é o sacrifício. E no sacrifício, toma-se a pena dos outros. Toma-se a culpa dos outros e vai para o sacrifício. Então é como um imã, Yahushua é como um imã. Aqui está o imã, Yahushua. E aqui está escrito: todo o pecado
da humanidade está sobre mim. E vai puxando os pecados da humanidade. Está em Yahushua. A partir do momento que você se rebela contra Yahushua, que você não aceita o governo de Yahushua e não entende que Yahushua é suficiente para a sua salvação, você está em rebelião. E o seu pecado não vem para Yahushua. Você fica à mercê do seu pecado, da sua culpa. A pena de morte eterna ainda está sobre ti. A partir do momento que a pessoa entende que Yahushua é o suficiente para ela se salvar, ela aceita o governo de Yahushua. Aí os pecados dela vêm para aqui. Ó. A pena de morte dela vem para Yahushua. E Yahushua nos seus lombos leva a pena. Leva a pena do cárcere. Para cumprimento de pena é no cárcere, prisão. Leva em Yahushua. E como você despreza Yahushua? Ora, se em Yahushua está toda a dívida da humanidade, está toda a transgressão da humanidade. Ele foi ferido por nossas transgressões. E você quer seguir outro caminho. Você quer porque quer insistir em dizer que não precisa de Yahushua, que não precisa de um Messias. Quem se fez carne? Foi quem? Eu te pergunto, quem se fez carne? Habitantes dos homens. É o Espírito de Yahu. É o Ruha de Yahu. É Yahushua. Não é? O Espírito de Yahu se fez carne. E quando o Espírito de Yahu se fez carne, o Ruha, o Rim, o Eterno Criador se fez carne. Ele ficou sujeito a perder o seu reino. Ele ficou sujeito a perder o seu reino. Olha bem a seriedade do que é o nome Yahushua. Você não está entendendo ainda. Ah, é um profeta como os outros. Não. Ele tem dom de profeta? Tem. Todos os dons se cumprem em Yahushua. Todos os dons de doutor, de mestre, de profeta. De semeador. Todos os dons se cumprem em Yahushua. Mas não quer dizer que ele é um profeta. Ele profetizou? Sim. Profetizou sim. E cumpre as profecias de Yahushua. Ele ensinou? Ele é mestre. Ele curou? Ele é doutor. Mas a dizer que não necessitamos de Yahushua para nos chegarmos a Yahu, isso passa a ser uma transgressão. E na sua transgressão, Yahu não tem nada a ver. Yahushua, após ser ressurreto, ele volta a ser o Todo-Poderoso, ele volta a ser o Altíssimo. Você não entendeu ainda? Quem pode ressuscitar? Quem pode perdoar pecado? Quem pode acalmar o mar? É só o Altíssimo, é só o Todo-Poderoso, Yahu, é Yahushua. Um profeta pode muitas coisas, mas não pode acalmar o mar. Ele não pode acalmar o mar. Quem é este? Que até as águas, os ventos, a tempestade lhe obedecem. Ora, no barco tinha muitos profetas ali.
discípulos. Mas quem pôde acalmar o mar? Só Yahushua. Quem pode abrir o mar? Só Yahushua. Quem pode conter as águas dos seus vestidos do mar? Só Yahushua. E você tem medo? Está surgindo doutrinas desmerecendo Yahushua. Ora, não brinca com tais coisas. Você suportaria uma pena do que Yahushua suportou? Você suportaria a chibatada, chicote, os escárnios, sendo todo poderoso o Altíssimo? Você suportaria e não fazer nada, fechar a boca? Você suportaria numa inquisição, num inquirimento, te fazerem milhares de perguntas e você respondeu uma só: eu sou a verdade, e fechar a boca? Em outra ocasião, nenhum poder tu terias se do alto não fosse te dado. Ora, tudo que fizeram com Yahushua foi porque Yahweh deu poder para fazer. Senão não fariam. Você acha que aqueles homens faziam na própria força? Não. Permissão de Yahweh. Yahweh estava diante deles. Yahushua é Uruha. Yahweh é Espírito. Yahushua não falou: sede vós como é o vosso Pai. Ele é Espírito. Ele é Uruha. Mas só que Uruha, ele se fez carne. Uruha Orim, o ser eterno criador, ele se fez carne. Você vai dizer que algo não habitava em Yahushua, naquele corpo? É uma transgressão muito grande você dizer que Yahweh não habitava no corpo de Yahushua. Habitava sim. Não há diferença em Yahweh e Yahushua. Se fez carne. Sabe para quê? Por causa do plano da salvação. Uruha Orim se fez carne por conta do plano da salvação. Mas hoje, Uruha está aqui. Você vê Uruha? Você vê o Espírito? Não. Aonde que o Espírito está? No vento? Na parede? O Espírito está nas águas? Uruha está nas águas? Uruha está na tempestade? Uruha está na neve? Uruha Orim está na chuva? Uruha Orim está no calor do sol? No frio? No inverno? Na geada? Não. Está nos animais? Não. Uruha, ele está dentro de você. O Yahushua está dentro de nós. Certa vez, perguntaram ao Maor: Aboni, mestre, Maor, aonde está o reino do Shomayal, o reino eterno? Ora, o reino de Yahu, o reino do Shomayal, está dentro de vós. Está dentro de nós. E Yahu estava dentro de Yahushua, daquele corpo. O corpo. O corpo nada mais é do que uma capa. A matéria. Não veja Yahushua no corpo, não. Veja Yahushua no Uruha, Orim, que está dentro de Yahushua. É a palavra, é a Emet, a verdade, é Ruha, é o Espírito,
Minha davá, minha palavra, é ruha e vida, é espírito e vida. Aí você começa a entender que o roxo é o Altíssimo. É o Altíssimo. Você acha que o pai vai querer que você diminua o filho? Ora, é lógico que não. Nunca. Nunca. O pai ama o filho de tal maneira. Um pai ama um filho de tal maneira que dá a vida. Pelo filho. Você não é filho de algo. Então quem te deu a vida por ti? Foi o pai. É o pai. Quem vê a mim, vê o pai. Quem vê a mim, vê o pai. Quem vê o Yahushua, vê Yahweh. A manifestação do Ruach, do Yahweh, está em Yahushua. Não há outra manifestação dada aos homens. A maior obra da existência humana, uma obra de todos os vivos, é o Ruach ter se feito carne, ter se feito homem. Ai da humanidade, ai de nós, se Yahushua não se fizesse homem, recebeu o nome Yahushua. O Ruach recebeu o nome de Yahushua. Ele nasceu, precisava de um corpo. O Ruach precisava de um corpo para habitar. Como que ele ia falar? Ele precisava de uma boca, precisava de mão, precisava de ouvido para ouvir, olhos para ver, precisava de um corpo. Yahweh não viola as leis da natureza. É por isso que veio em Yahushua. O Criador, para vir ao mundo, teve que vir num corpo. O Criador, Yahushua é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Yahushua é o Altíssimo. Não tem dúvida disso. Se você tiver essa dúvida, você ainda por outro caminho. Você não pode. Ele dizia, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas ele vai para onde? Ele vai para o Pai. Ele volta a ser o Pai. Ele vai para o Pai. Porque ele no corpo, ele disse no corpo, na carne. Falou assim, eu, nesse corpo, nessa carne, o Pai é maior do que eu. Eu preciso de voltar para o Pai. Eu preciso voltar a ser o Pai. Eu preciso de voltar para minha honra, para minha cavolte, para o meu rodaial, para o meu esplendor, para minha condição de Murkiu, de rei. Mas aí ele conseguiu o título de sacerdote, sumo sacerdote. Rei porque venceu, Murkiu porque venceu o príncipe deste mundo e venceu a morte. Os impérios, os principais potestades, e sacerdote, porque ele se ofereceu a si próprio, ofereceu a sua carne. Ofereceu a carne. Vamos ser abertamente. Ofereceu o corpo. Faz de mim como vocês quiserem. Ele se entregou corporalmente, carne. Porque a Páscoa tinha que comer a carne do cordeiro. Tinha que comer e aspergir o sangue nos umbrais das portas do templo. Então foi derramado o sangue e a carne foi dada. E se você quer comer a carne do cordeiro, coma, que é gratuito. Coma a palavra de Yahushua e vive por ela. Aminal, essa foi a leitura do Livro das Vidas, capítulo 31. Sholem, salvação a todos, em nome de Yahushua. O Roleal Universal de Yahushua.